Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 5 erros mais comuns que a gente comete ao tentar se comunicar com o nosso público. O intuito desse vídeo é tentar te ajudar a identificar quais são os teus erros e o que está te fazendo não ter resultado no marketing digital. Bom, para a gente entender quais são os erros, primeiro a gente tem que entender o que é comunicação. Tá? A comunicação ela é a ação de se comunicar alguma coisa a alguém e essa coisa ela tem que se tornar comum a ambos. Então, a comunicação nada mais é do que a gente transmitir uma mensagem e se fazer entender através dela. A gente tem 5 princípios básicos da comunicação. A gente tem o transmissor ou o emissor, que é quem transmite a mensagem. A gente tem o receptor, que é quem recebe a mensagem. A gente tem a mensagem, que é o conteúdo daquela informação. A gente tem o código, que é a linguagem que é utilizada para aquela mensagem, para a gente poder transmitir aquela mensagem. Por exemplo, sons, gestos, sinais, símbolos. Tá? E a gente tem ruído, que é o que atrapalha, o que dificulta que a nossa mensagem chegue com clareza ao receptor. Quais são os elementos para uma boa comunicação? Uma comunicação efetiva é aquilo que o receptor entendeu, e não aquilo que o transmissor está tentando dizer. Né? Então a gente precisa seguir algumas regrinhas, né? Ter alguns princípios para que a gente possa fazer com que o receptor ele entenda aquilo que nós estamos falando. Tá? E quais são essas regrinhas? A primeira delas, a gente precisa identificar quem é o público receptor da nossa mensagem. Né? Quanto mais a gente souber sobre o nosso público, melhor vai ser. A gente precisa utilizar os símbolos adequados ao nosso público. Não adianta nada a gente tentar passar, por exemplo, a gente tentar falar em inglês com um público que só entende em português. Tá? A gente precisa identificar qual é a mídia correta, onde é que aquele público está. Assim, não adianta eu tentar falar com um público que está escutando no Facebook através do Twitter e vice-versa. Tá? A gente precisa conhecer muito bem o perfil daquele público-alvo. Quanto mais a gente tiver de informações, melhor. E assim, não são só aquelas informações básicas de idade, sexo, localidade. A gente precisa tentar entender, por exemplo, qual é o comportamento do nosso público, quais são os hobbies, qual é a rotina dele. Isso vai ajudar a gente a comunicar mais assertivamente. O próximo ponto, a gente tem que ter clareza do objetivo que a gente quer informar. Muitas vezes a gente tende a passar informação demais e sair do objetivo, né? E tirar o foco daquele objetivo da mensagem que a gente quer transmitir. E o próximo ponto é a interação com o nosso público. A gente precisa estar a todo momento escutando o nosso público, recebendo um feedback dele. Isso é muito importante para a gente saber, do ponto de vista dele, como é que está a nossa mensagem. Afinal de contas, ele está recebendo o que a gente está transmitindo? Bom, quais são os 5 erros mais comuns que a gente encara dentro desse cenário, dentro da comunicação? Eu listei 5 desses erros. O primeiro erro é o uso inadequado dos símbolos que vão compor a mensagem. Foi aquilo que eu falei. Não adianta eu falar inglês para um público que só fala português. Né? Não adianta eu usar gírias ou jargões para um público que não me entende, para um público que não está acostumado àquilo. O segundo ponto é a escolha inadequada do canal. Foi aquilo que eu falei. Por exemplo, se a gente tem um salão de beleza, talvez o canal mais indicado para que eu me comunique com o meu público seja o Instagram e não o Twitter, por exemplo. Né? O terceiro ponto é a ação externa competindo com a informação que a gente está passando. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes quando a gente está lendo algum artigo, algum texto na internet,
a gente se depara com uma propaganda no meio daquele texto. Se fosse uma só estava bom, mas a gente às vezes tem propaganda no canto direito do site, propaganda no topo do site, propaganda no meio do texto, pop-up que abre na sua frente, o próprio texto encaminhando o leitor para um outro texto, para um outro artigo, antes mesmo dele concluir aquele artigo que ele está lendo. Assim, eu não estou falando aqui que propaganda é errado, que links são errados, levar o leitor para continuar no teu site consumindo outros posts está errado. Não estou falando isso. O que eu estou falando é a confusão de informação durante uma mensagem. A gente pode fazer tudo isso de forma organizada, sem confundir o nosso receptor e sem dar para ele uma overdose de informação que causaria o desinteresse na informação principal, no objetivo da nossa mensagem. Tá? O quarto erro que a gente comete é o posicionamento inadequado ou erro na segmentação. A gente escolheu um público errado para passar a mensagem que a gente queria passar. A gente segmentou mal aquele público. Né? O quinto erro é o desconhecimento das características e perfil daquele público que a gente segmentou. Assim, se a gente não se aprofundar no nosso público, esse público não vai, provavelmente a gente não vai saber como falar com esse público e esse público não vai ter interesse no nosso modo de falar ou naquilo que a gente está falando. Assim, é necessário que a gente preze ao máximo para evitar os ruídos na nossa comunicação, a fim da gente atingir aquele objetivo, que basicamente é se comunicar. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da mensagem, espero que ajude muito a fazer vocês pensarem, a identificarem aonde é que vocês estão errando e que vocês consigam com isso começar a ter sucesso, começar a se comunicar com mais clareza e começar a ter sucesso no marketing digital. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.